SOP, infertilidade, os abortamentos de repetição e os exames laboratoriais que não podem faltar nessa investigação. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, a síndrome do ovário policístico, ou a SOP, o apelido que a gente dá para essa disfunção, é uma condição metabólica bem complexa, tá? Quando você me pergunta o que causa a síndrome do ovário policístico, a gente sabe hoje que existe uma junção de coisas que colaboram para isso, que inclui suscetibilidade genética e epigenética, uma disfunção no hipotálamo e no ovário dessa mulher, uma resistência à insulina importante, mecanismos relacionados à adiposidade que pode estar presente nessa mulher, além daquilo que nos parece mais evidente, né? Que sempre nos salta aos olhos quando a gente fala em síndrome do ovário policístico, que é o desequilíbrio hormonal. Aí eu tô falando especialmente do hiperandrogenismo, ou seja, um excesso da exposição aos androgênios, especialmente, mas não só a testosterona, que vai ser sempre acompanhada por um desequilíbrio no estrogênio e uma deficiência de progesterona. É nesse cenário metabólico que se encontra a mulher com síndrome do ovário policístico. O que a gente sempre precisa lembrar é que tudo isso está fora de ordem na mulher com síndrome do ovário policístico e isso impacta de forma importante e negativa tanto a saúde geral da mulher, mas também a sua saúde reprodutiva. A mulher com SOP, ela tem um risco aumentado para doença cardiovascular, esteatose hepática não alcoólica, apneia do sono, ansiedade, depressão, compulsão alimentar, hiperplasia e câncer de endométrio, além de diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Além disso, o que a gente vê muito na prática é que essas mulheres têm muita dificuldade em controlarem o peso e também elas podem apresentar uma perda de cabelo que a gente chama de alopécia androgenética, tá? Quando a gente olha para um outro cenário, que é o cenário da saúde reprodutiva dessa mulher com SOP, ela vai apresentar uma anovulação ou uma ovulação irregular, e aí isso se caracteriza ali nos ciclos menstruais dela, que são irregulares. Ela tem uma infertilidade ou uma subfertilidade, que muito frequentemente é por causa ovulatória. Ela pode ter um sangramento uterino anormal, ela pode ter problemas durante a gestação, e esse bebê da mulher com SOP também. A mulher com SOP, então, ela pode nunca menstruar, ela pode ter ciclos regulares ou, que vão aparecer ali com mais de 35 dias ou ela pode até sangrar mensalmente. De qualquer forma, muitos desses ciclos são anovulatórios, o que significa que nenhum óvulo vai ser liberado, porque nenhum óvulo foi capaz de crescer e amadurecer nessa sopa, hormonal, nesse tamanho desequilíbrio hormonal. A gente fala que 40% das mulheres com SOP vão sofrer com subfertilidade. Então, não são todas as mulheres com SOP que vão ter dificuldade de engravidar, mas dentro dessas 40% que terão essa dificuldade, 90% a 95% não vão conseguir conceber, especialmente por essa dificuldade de ovulação. Então, se a mulher não ovula, ela não engravida, né? Se não tem óvulo, não tem bebê. Simples assim. Então, ok, se as mulheres com SOP, elas correm um risco maior de infertilidade, especialmente uma infertilidade ovulatória. Mas quando elas finalmente engravidam, elas também têm um risco maior de aborto espontâneo. A qualidade ocitária da mulher com SOP é um dos fatores. A gente sabe que ela pode estar reduzida, né? A presença, então, de um excesso de testosterona, de um excesso de insulina, de níveis aumentados de hormônio antimülleriano inundando esse ambiente folicular, além de marcadores de inflamação e estresse oxidativo que também estão aumentados aí nesse fluido folicular, vão modificar a estrutura e a função desse óvulo, né? Um outro ponto que a gente pode pensar é a receptividade endometrial alterada, né? Que é um fator importante que vai determinar a implantação desse feto, né? E isso, alterado, aumenta a chance de aborto com SOP. A SOP, ela parece mudar essa dinâmica do endométrio, né? Assim como modifica a qualidade ocitária, a hiperinsulinemia parece alterar todo esse estado importante para uma implantação. Os estudos mostram, por exemplo, que níveis aumentados de OMR estão associados com aumento de risco
de aborto. Então, a resistência à insulina hoje é um preditivo para perda da gestação. Essa hiperinsulinemia também, ela parece estar associada a uma coisa super interessante com níveis aumentados de PAI-1. Então, elevações na insulina é como se elas aumentassem o risco de coágulos sanguíneos que alteram o fluxo de sangue para a placenta. E isso está relacionado ao abortamento, tá? A gente precisa lembrar que as mulheres com SOP não necessariamente estão acima do peso. Apesar de estar acima do peso ser uma coisa comum, mas todas as mulheres com SOP, sejam magras ou acima do peso, elas têm algum tipo de alteração na liberação e sensibilidade da insulina no corpo todo ou no ovário. E esse fator parece ser o fator chave para o risco de aborto espontâneo, tá bom? Então, se a mulher com SOP, ela ainda está acima do peso, elas correm um risco ainda maior, como alguns estudos mostram que com aborto, por exemplo, após um ciclo de fertilização in vitro, ele chega a 25% nas mulheres com sobrepeso, enquanto que aquelas com IMC normal, ele está aproximadamente ali entre 11%. Então, para concluir, se a gente trata a resistência à insulina, a inflamação e a hiperhomocisteína nessa paciente com SOP, isso pode ser a base para a prevenção das perdas gestacionais, né, e para melhorar os resultados reprodutivos da nossa paciente. E aí, para tratar tudo isso, né, nesse contexto, nesse cenário, a gente pode pensar em diversos suplementos. Inositol, eu pensaria na vitamina D, no ômega 3, na NAC, no complexo B, especialmente nas suas formas metiladas, né? Fazer todo um ajuste da dieta com controle de carga glicêmica, pensar no estilo de vida, exercício de força, higiene do sono e modulação do estresse. Acho que esses seriam as bases, né? Mas para a gente tratar é preciso identificar. Então, que exames você pensaria nesse contexto, assim, né? O que não pode faltar? Eu pensaria em glicemia e insulina de jejum, uma hemoglobina glicada, um índice-OMA, né? A gente pode pensar também numa curva glicêmica, desde que a gente pense também na insulinêmica, né? Fazer os dois juntos. Assim eu consigo avaliar se a minha paciente mantém níveis de glicemia normal às custas de muita insulina. Isso é bem legal. É importante a gente dosar a vitamina D, já que ela vai ter um papel fundamental no metabolismo da insulina. A gente já sabe que vitamina D baixa é fator de risco para infertilidade e complicações na gestação, por exemplo, pré-eclâmpsia e muitos outros, né? É fundamental que a gente dose os níveis de homocisteína e, pensando em inflamação, uma PCR ultrassensível também vai ser importante. É claro que a gente vai avaliar essa mulher hormonalmente, pensar nas disfunções tiroidianas que são maiores na mulher com SOP, ver o perfil lipídico, isso é o básico, né? Então, eu espero muito que essas informações desse vídeo sejam relevantes para o atendimento da sua próxima mulher com SOP.